poder começar, ok? Para a gente poder iniciar hoje, né, essa apresentação, a gente chamou aqui a importância da análise de dados, né, para a tomada de decisão, e aí uma decisão correta. A gente está trazendo, então, o professor doutor Ademir José Petenetti. Eu vou fazer um resuminho, tá? Mas aí o professor pode complementar. Ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Estatística pela Universidade também Estadual de Campinas e doutorado em Estatística pela Iowa State University of Science and Technology. Atualmente, ele é professor colaborador da Universidade Estadual de Campinas, ele é professor consultor do IHI, o Instituto for Healthcare Improvement, e sócio da Escola EDTI. Provavelmente, muitos de vocês devem conhecer o professor, né? Algumas das nossas unidades aí já participaram de alguns projetos do IHI, Saúde em Nossas Mães, Conectar, e o professor ajudou muito nessa questão da estatística, deu algumas aulas, então provavelmente muitos de nós já conhecemos. Professor, a palavra é sua, sinta-se à vontade, se quiser complementar aí a sua apresentação, a gente agradece, e eu também, antecipadamente, também já agradeço aí a sua disponibilidade para ajudar aí o Seconce aí num desses treinamentos, nesse fortalecimento com os nossos colaboradores. Fiquem tranquilas, gente, isso daqui é só uma pincelada, é óbvio que esse assunto ele é muito rico, a gente não vai conseguir abordar toda essa questão desses indicadores nesse momento, a gente está elaborando uma plataforma, na plataforma do IEAD, do Conviva, nós estaremos elaborando um treinamento específico, e se possível, aí a gente utilizando as nossas áreas de qualidade para fazer treinamentos em loco aí com vocês, gestores. Então, muito obrigada, professora, a palavra. Obrigado, Lisiane, pelo convite, estar aqui com vocês. Só um minutinho, vou fechar o vidro aqui, porque tem um barulho de fundo, já volto. Caminhões passando pela rua aí pode atrapalhar nossa reunião aqui. Bom, eu conversei com a Lisiane, ela me passou assim, um quadro da situação de vocês, da condição e do porquê fazer essa palestra. E eu preparei algumas coisas aqui, não sei se eu vou atender o que ela me pediu, mas são coisas bem básicas, né, que eu vou conversar com vocês e chamar a atenção de algumas questões que são importantes na questão de análise de dados. E, obviamente, na sequência, aí, se houver necessidade de aprofundar isso em outro momento, a gente pode voltar a conversar sobre isso. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e a gente dá sequência. E talvez seja adequado que vocês registrem as dúvidas que vocês tiverem, para que no final a gente possa tentar esclarecê-las, ok? Então, compartilhando a tela. Vocês devem estar vendo a minha tela agora. Bom, eu chamei essa sessão aqui de Jornada da Medição, porque, no fundo, é isso que a gente está envolvido em qualquer organização, e na saúde não é diferente. A gente mede coisas o tempo todo, né? E quais são os problemas que a gente enfrenta na hora de realizar essa jornada. Então, de uma maneira bem esquemática, essa jornada da medição assim, na qualidade, ela tem essencialmente esses passos todos que vocês estão vendo aqui. A gente tem que ter um objetivo, por que eu estou medindo, por que eu estou coletando dados. A gente tem que definir o indicador, a medida que eu vou utilizar para atingir esse objetivo. Eu tenho que fazer a definição operacional dessa medida, desse indicador, para que todos possam medir da mesma forma. Eu tenho que planejar a minha coleta de dados, eu tenho que realizar essa coleta de dados, e eu tenho que analisar os dados e agir em função do que os dados estão mostrando, do aprendizado que eu tenho com essa sequência. Eu vou concentrar aqui muito na análise, mas vou passar rapidamente pelo objetivo
Indicador e definição operacional, não vou falar sobre o plano de coleta de dados, nem sobre a coleta hoje com vocês. Então, quando a gente pensa em objetivo, quer dizer, por que a gente mede, né? A gente está atrás de algum conhecimento sobre pessoas, sobre objetos, sobre atividades, sobre processos que a gente realiza. E a gente tem perguntas, né? Tipicamente, quanto tempo demora para um paciente conseguir uma consulta na unidade de pronto atendimento? Se eu estou lidando com a maternidade, qual foi o tipo de parto? Né? Vaginal, cesariana, assim por diante. Quantos eventos adversos ocorreram no parto? Quantas infecções primárias de corrente sanguínea associada a catéter venoso central ocorreram no mês? Qual foi o Apgar do recém-nascido no minuto 5? São apenas alguns exemplos de perguntas que são corriqueiras na área de saúde. E a gente coleta dados para responder essas perguntas. E quando a gente pensa... E aqui é uma situação um pouco complexa, porque não há uma linguagem comum a respeito de medida e indicador. As pessoas têm várias maneiras de referir a isso, mas de uma maneira bem simples, quer dizer, medida é alguma coisa que a gente faz em um indivíduo, em uma saída do processo, em um objeto, uma medida individual. Por exemplo, se eu estou realizando um parto, eu posso perguntar, esse parto foi vaginal ou foi uma cesárea? Nesse parto individual, quantos eventos adversos aconteceram? Qual foi o peso do recém-nascido? Qual foi o Apgar no minuto 5 e assim por diante? Eu estou perguntando sobre um evento, um parto. Agora, a gente tem, numa situação comum, vários partos realizados durante o mês, ou vários atendimentos que a gente fez durante o mês. E para cada atendimento eu tenho uma medida, e aí eu vou consolidar essas informações no que eu chamo de indicador. Eu vou fazer um cálculo dessas medidas. Por exemplo, se eu estou perguntando no parto se é vaginal ou cesárea, eu posso calcular agora a porcentagem de partos vaginais que aconteceram no mês. Eu posso calcular a taxa de eventos adversos de todos os partos que aconteceram no mês. Eu posso perguntar o peso médio de recém-nascidos de todos os partos do mês. Então, para mim, indicador se refere a uma conta que eu faço em cima dos dados individuais que eu tenho naquele período analisado. Né? E o aspecto mais importante de tudo isso é a questão da definição operacional, ou seja, é a descrição, em termos quantificáveis, do que medir e os passos que a gente tem que seguir para medir isso de forma consistente, de tal forma que todas as pessoas envolvidas utilizem o mesmo critério, a mesma forma, os mesmos instrumentos para medir alguma coisa. Se a gente não faz a definição operacional, o que vai acontecer é que a gente vai ter pessoas diferentes medindo a mesma coisa, com critérios diferentes, e a gente vai ter variação que é devido a não ter uma definição clara de como medir e não tem a ver com o processo em si. Então, e isso gera muita confusão, muito mal entendido, e as consequências podem ser relevantes quando a gente não tem essa definição operacional. Essa é uma etapa importante, que a gente tem que, sempre que a gente vai definir o indicador para ser utilizado na nossa unidade, eu tenho que fazer essa definição operacional. Isso, às vezes, não é trivial, pode envolver opiniões diferentes de pessoas, mas a gente tem que chegar a um acordo de como medir. E aqui está um exemplo, né, que a gente, em projetos que a gente trabalha, um dos indicadores é a taxa de mortalidade materna. O projeto Abraço de Mãe, que a gente acabou de finalizar, cujo objetivo é reduzir mortalidade materna. Agora, como é que a gente mede isso? Então, a gente tem que medir o número de óbitos de mulheres que deram à luz no hospital no mês que a gente está considerando. E o denominador é o número de nascidos vivos de mulheres que deram à luz no hospital. Com essas duas quantidades, eu defino a taxa de morte materna, que é o numerador pelo denominador vezes 100 mil. Isso já é uma praxe nessa área, fazer essa divisão e multiplicar por 100 mil, ou seja, o número de óbitos por 100 mil nascidos vivos.
Agora, eu tenho que definir também o que é o óbito de uma mulher. O que é o óbito de uma mulher? Aí tem uma definição que vem da Organização Mundial de Saúde, eu não vou ler tudo isso aqui com vocês, mas eu tenho que dizer o que parece óbvio, né, o que é óbito de uma mulher, mas eu tenho que definir, por exemplo, que ocorre durante o parto até 42 dias após o término da gestação. Se passar de 42 dias, já não é óbito relacionado ao parto. O que é o nascido vivo? Então, a gente tem que chegar a um acordo sobre isso, para depois a gente poder medir o numerador e o denominador. Então, essa atividade é fundamental nesse processo todo de coleta de dados. E a gente pode ter dificuldades em relação a isso, né? Por exemplo, se eu quiser definir gravidez na adolescência, o que é gravidez na adolescência? O que é tempo porta-médico? Como é que eu meço o tempo para ser atendido no PA? O que eu meço obesidade infantil? E assim por diante. Ou seja, pode ser simples às vezes e pode ser bastante complicado a gente fazer essa definição operacional, porque, novamente, pessoas diferentes têm ideias diferentes de como medir e a gente tem que chegar num acordo na organização de como é que a gente faz isso. Outra questão importante, e aqui eu queria recuperar essa frase do Paul Batalden, que é uma frase extremamente importante para a gente que trabalha em qualquer organização, na saúde não é diferente. Essa frase diz para a gente o seguinte, que todo sistema é perfeitamente desenhado para obter os resultados que obtém. Ou seja, se eu estou tendo resultados ruins na minha organização, o sistema está desenhado para produzir os resultados ruins. E isso tem como consequência, se a gente leva essa frase de maneira adequada, a consequência é, se eu quero melhorar o desfecho, eu preciso mudar os processos. Veja que eu não estou falando que eu preciso mudar as pessoas que trabalham no processo, preciso mudar o processo. 80%, 90% do desfecho é devido à forma como o processo está estruturado. Então, se eu quero mudar desfecho, tem que mudar processo. Mas essa é uma outra frase importante, não atenção. Quer dizer, para melhorar alguma coisa, a gente tem que mudar. Não tem como melhorar sem mudança. Porém, nem toda mudança que a gente faz vai resultar em melhoria. Algumas até resultam numa piora no resultado. E a gente tem que se perguntar, né, como é que a gente sabe se uma mudança que eu estou fazendo no processo vai resultar numa melhoria? Para isso, a gente precisa, sempre que a gente está lidando com desfechos, né, por exemplo, a porcentagem de óbitos por sepse, ou a taxa de infecção primária de corrente sanguínea, assim por diante, isso é um indicador que a gente chama de resultado, é o desfecho. Mas o indicador de resultado depende de como o processo do cuidado é realizado. Então, eu preciso também medir indicadores relacionados ao processo de cuidado. Por exemplo, nesse caso aqui, a porcentagem de adesão ao bando de 1 hora da sepse. Se esse processo de adesão ao bando de 1 hora está ruim, certamente eu vou ter problemas com óbitos por sepse. Porém, quando a gente faz mudanças no processo para melhorar o desfecho, eu tenho que pensar em possíveis consequências ruins que eu posso causar por ter mudado esse processo. Nesse caso aqui, por exemplo, será que ao melhorar a adesão ao bando de 1 hora, eu aumento o tempo de permanência hospitalar? Quer dizer, meu objetivo não é reduzir o tempo de permanência, mas eu tenho que tomar cuidado ao fazer mudanças no processo, se eu não vou ter um impacto negativo no que a gente chama de indicador de equilíbrio. Então, lidar com esse conjunto de 3 indicadores ajuda a gente a ter um entendimento melhor do sistema, dos processos e assim por diante. Não adianta olhar apenas indicador de resultado, não adianta indicar só processo, a gente tem que olhar os 3 indicadores de uma forma estruturada. E aqui está um exemplo que a gente utiliza no Saúde em Nossas Mãos, por exemplo, apenas tem 2 indicadores aqui, mas a gente monta essa tabela de uma maneira assim bem simples, dizendo quais são os indicadores que a gente está monitorando, qual que é o numerador, qual que é o denominador, como é que a gente faz o cálculo, com que frequência eu reporto o indicador, qual que é o tamanho da amostra e, na penúltima coluna,
um guia, ou seja, a definição operacional desses indicadores. Então, a densidade de incidência primária de corrente sanguínea, infecção primária de corrente sanguínea, é um indicador de desfecho, de resultado. A adesão ao bando de inserção do catéter venoso central, o bundle é um processo de cuidado. Então, essa porcentagem de adesão é um indicador de processo. Então, se eu quero reduzir a densidade de infecção primária, eu tenho que melhorar a adesão ao bando de inserção, ao bando de manutenção e assim por diante. Então, a gente vai construindo essa estrutura para entender o sistema que a gente está trabalhando. E aí a gente entra na parte de análise de dados, que é a parte mais que eu vou focar mais tempo aqui com vocês, né? E quando a gente pensa em dados, vocês coletam dados, uma característica essencial dos dados que a gente coleta, e vocês percebem isso o tempo todo, é a presença de variabilidade nos dados. Os dados têm variação. E a gente tem que entender, né, que a gente deve esperar que as coisas variem. O indicador não dá o mesmo resultado todo mês. Ele tem variação. Sempre vai variar. Agora, o entendimento adequado da variação vai dizer para a gente quando que alguma coisa especial aconteceu e o que a gente pode esperar em termos de resultados. E a gente tem que trabalhar nessas causas de variação, as quais a gente sempre encontra no sistema, para poder melhorar, para poder gerenciar e assim por diante. Então, fundamental que a gente entenda a variabilidade e saiba agir corretamente em função das causas de variação que estão presentes no processo, no sistema. E aqui é uma frase do Deming. O Deming é uma referência importante em gestão, em melhoria, e ele diz o seguinte: se eu tivesse que reduzir a minha mensagem para a gestão em poucas palavras, eu diria que tudo tem a ver com a redução de variação. Então, variação é o inimigo da qualidade. Num contexto de saúde, como é que isso se manifesta? Se você tem um público de pacientes que tem essencialmente as mesmas características e você atende esses pacientes, se você está encontrando muita variabilidade no atendimento ou no resultado, alguma coisa está errada. Um exemplo muito simples, né? Que a gente trabalha muito em projeto para redução de cesariana, e a gente observa que para maternidades que têm o mesmo perfil de gestantes, a gente encontra uma variação enorme na porcentagem de partos vaginais. Coisas que vão assim de 0% de parto vaginal a 40%, 50% de partos vaginais. Essa variação não pode ser explicada pelo perfil da gestante. Ele só pode ser explicado porque há uma maneira diferente dos obstetras nessas maternidades de conduzir o parto para um desfecho. E aí a gente pergunta, mas será que isso é benéfico do ponto de vista da gestante, ter essa variação tão grande? Se você vai para uma maternidade, o teu desfecho é uma cesariana. Se você vai para outra maternidade, o teu desfecho é um parto vaginal. Então, essa variabilidade certamente indica que há uma má qualidade no sistema como um todo. E a gente teria que tentar reduzir a variação, porque redução de variação implica numa melhora da qualidade do atendimento. E isso na saúde é muito claro, a gente encontra essa variabilidade imensa e certamente essa variação não é benéfica do ponto de vista do paciente. E aí a questão: como é que a gente descreve a variabilidade, né? Eu tenho aqui uma tabela com os meses de janeiro de 2014 até janeiro de 2017 e a densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica em uma UTI. E a gente pode observar que os valores são diferentes a cada mês. 19,21, 17,22, assim por diante. Então, tem variabilidade, não é surpresa. Agora, como é que eu vou entender essa variação? Uma forma de descrever essa variabilidade, e é isso que, infelizmente, se ensina ainda nos cursos de estatística,
é fazer cálculos como a média, calcular a média dessas densidades ao longo do tempo, calcular desvio padrão, calcular a mediana, ou fazer o que a gente chama de um histograma, que é a distribuição dos valores. A distribuição, qual que é a porcentagem para cada faixa de valor. E a gente chama isso de visão estática, porque, ao fazer esses cálculos, eu perco uma informação extremamente importante, que é a ordem em que os dados foram produzidos ao longo do tempo. Então, se eu perguntar aqui, com esse gráfico, com esses cálculos todos, se a densidade de pneumonia está reduzindo ao longo do tempo, se está aumentando ao longo do tempo, eu não consigo responder com esse tipo de análise, porque eu perdi a informação essencial, que é a ordem que os dados foram gerados. Então, esse tipo de análise não é relevante, não é útil para a gente entender o comportamento. E se eu estou monitorando a densidade de PAV, eu estou interessado em saber se a gente está melhorando, se a gente está piorando ao longo do tempo. E, para isso, a gente tem que mudar a análise, o que a gente chama de visão dinâmica. E esse é um gráfico fundamental para a gente entender indicador ao longo do tempo. E aqui vocês têm, mês a mês, o valor da densidade de PAV, e a gente percebe que tem variação, mas a gente percebe, e espero que esteja claro para todos, que a partir de agosto de 2015, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a caneta para ajudar, a partir desse momento aqui, quer dizer, a densidade de PAV que estava correndo nesse patamar, ela cai para esse patamar e ela cai para esse patamar aqui. Ou seja, a densidade de PAV está melhorando ao longo do tempo. E a gente consegue observar isso com clareza nesse gráfico, mas não consegue observar isso nesse tipo de análise. Então, análise de indicadores na área de saúde ao longo do tempo, esse é o gráfico básico que a gente tem que utilizar. Mas aí tem uma dificuldade, que é entender essa variabilidade que está acontecendo ao longo do tempo. O Schulhart, que é uma das referências importantes também na gestão e na qualidade, já em 1930, 31, ele fez essa proposta, que essa variabilidade que está presente nos dados pode vir de dois tipos de causas, que ele chama de causa comum, que é uma variação aleatória. Não muda o comportamento essencialmente do indicador ao longo do tempo. Ou pode ser provocado por alguma causa especial identificável. Como é que a gente pode traduzir isso de uma forma prática, né? A gente observa aqui esse gráfico, que é o percentual de partos vaginais ao longo de vários meses. E a pergunta que a gente faz aqui é: essa variabilidade indica que alguma coisa especial aconteceu? Ou seja, será que o percentual de parto vaginal está aumentando ao longo do tempo, está reduzindo ao longo do tempo, ou é só uma variação? E o que a gente tem aqui é basicamente uma variação em torno de 24%, provavelmente. Isso é para ser uma reta, tá? Eu não estou conseguindo desenhar como uma reta, mas a ideia, a intenção é essa daí, que seja uma reta. E aqui não dá para perceber, como a gente percebeu no gráfico da pneumonia, densidade de pneumonia, não dá para ter uma percepção de que está aumentando, que está diminuindo ao longo do tempo. Parece que está só variando em torno desse patamar de 24%. Agora, se a gente pensa na área da saúde, eu posso olhar também outros indicadores, e aqui tem um mapa de medição de pressão sistólica, que foi feita durante 24 horas, e eu tenho aqui os valores da pressão que foram registrados no aparelho ao longo de 24 horas. A gente percebe que tem variação, a gente percebe que tem alguns patamares, de repente ele sobe, depois ele volta a variar num valor mais baixo, assim por diante. Então, isso entregue para uma pessoa que sabe analisar isso, né, por um cardiologista, ele pode indicar se o paciente está com algum problema do ponto de vista da pressão ou não. E quando a gente faz esse tipo de gráfico, é interessante anotar alguns eventos que ajudam a gente a entender o que aconteceu ao longo do tempo e tentar associar. Por exemplo, esse paciente, no primeiro período, ele estava no computador
trabalhando, depois ele foi ver um pouco de televisão. Aí ele foi almoçar. Aí ele voltou para ver televisão, continuou vendo televisão, fez uma caminhada, voltou para jantar, viu televisão, foi dormir e tomou café da manhã. Então, será que esses eventos aí, ver televisão, almoçar, fazer caminhada, como é que isso impacta a pressão dele? Então, a gente precisa ter esse histórico, ter esses eventos que vão acontecendo para entender. Depois, obviamente, uma pessoa formada, um cardiologista, pode interpretar isso e dizer, não, esse paciente está ok, não há nenhum problema com a pressão sistólica dele, ou tem problemas, eu não sei. Aí precisa de um conhecimento específico. Mas, novamente, é a mesma história, quer dizer, a gente está olhando o indicador ao longo do tempo e tentando entender o que aconteceu e fazer um diagnóstico do que está acontecendo com esse processo. Ainda na área de saúde, né? Quer dizer, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo uma radiografia do tórax e uma pessoa observando essa radiografia, que provavelmente é um médico ou um radiologista, né? E essa situação, que é muito comum na vida de qualquer pessoa, algumas perguntas a gente faz, né? Bom, qual que é o diagnóstico desse paciente baseado nessa imagem? Quem faz o diagnóstico? Quem é diagnosticado? Quer dizer, quem é diagnosticado é um paciente, quem faz o diagnóstico é um médico ou um radiologista. Agora, qual é o diagnóstico? Eu preciso de um conhecimento específico para poder fazer isso. Eu, estatístico, não saberia dizer se esse paciente tem problema ou não. Mas é uma situação rotineira. A mesma situação rotineira a gente pode colocar aqui agora. A pessoa fez um eletro e quem faz o diagnóstico? Cardiologista. Quem está sendo diagnosticado é um paciente. Qual é o diagnóstico? Preciso de conhecimento específico para saber se nessa variação desse indicador, se há algum sinal de algum problema no paciente que precisa de um tratamento e assim por diante. Então, situações rotineiras na saúde, que a gente lida com dados, lida com imagens, e a gente tem essas 3 perguntas básicas que a gente está fazendo o tempo todo. Principalmente a pergunta, né? Qual que é o diagnóstico baseado nesse gráfico, nessa imagem? Agora, eu vou colocar uma outra imagem, no fundo, que é a densidade de infecção do trato urinário, densidade ao longo do tempo. E aí a pergunta é, qual que é o diagnóstico? Ou seja, a densidade está aumentando, está reduzindo ou está só variando? Novamente, a gente percebe que tem um patamar aqui, né? Tem outro patamar aqui, depois tem outro patamar aqui, ou seja, há uma evidência de que a densidade de infecção de trato urinário está sendo reduzida ao longo do tempo. Esse é um diagnóstico. Agora, quem faz o diagnóstico? Quem faz o diagnóstico não precisa ser um médico com 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, mais uma especialização, etc. Qualquer pessoa na área de saúde pode desenvolver a habilidade de fazer diagnóstico desse gráfico baseado num conhecimento mínimo que eu vou discutir com vocês na sequência. Agora, a outra pergunta, quem está sendo diagnosticado aqui? No fundo, quem está sendo diagnosticado é o processo de cuidado do paciente em relação ao catéter vesical de demora. E essa densidade está sendo reduzida, significa, de alguma forma, que o processo do cuidado, ou os bundles de inserção e manutenção do catéter vesical de demora devem estar melhorando ao longo do tempo. Ou seja, eu estou diagnosticando não uma pessoa, um paciente, pessoa física, estou diagnosticando um processo. Ou seja, o que eu quero assim, chamar a atenção de vocês é que essas 3 situações são similares. Eu tenho alguém que é diagnosticado, pode ser um paciente, pode ser um processo. Eu tenho alguém que faz o diagnóstico. E eu tenho o diagnóstico baseado nos dados que estão sendo apresentados. Então, no fundo, nós que trabalhamos na área de saúde, seja um técnico de enfermagem, seja um enfermeiro, seja um médico, assim por diante, nós somos médicos de processo. E a gente tem que ter a habilidade de olhar esse processo através dos indicadores e fazer um diagnóstico adequado para poder fazer uma prescrição adequada
de como que a gente vai ter que mudar os processos para melhorar o resultado. Então, somos todos, no fundo, médicos de processo, né? Essa é a ideia básica por trás disso. Agora, a gente comete alguns erros nessa análise de dados, nessa interpretação da variação, no diagnóstico do processo. E da mesma forma como num paciente, errar o diagnóstico significa prescrever um tratamento que ou não vai ter efeito nenhum, ou vai causar até um evento adverso no paciente, a mesma coisa acontece no caso dos processos. Se a gente faz um diagnóstico não adequado, diagnóstico errado do processo, a gente vai prescrever alterações no processo que ou não vão dar resultado nenhum, ou podem até piorar o desfecho do que a gente está analisando. Então, a gente precisa estar consciente da importância de analisar corretamente os dados para fazer um diagnóstico correto e para fazer uma prescrição de ações corretas, para a gente não prejudicar o resultado, assim por diante. O mesmo processo que a gente faz com o paciente, a gente faz com o processo. Essencialmente a mesma coisa. Então, para dando um exemplo aqui, eu tenho, que é muito comum, né, fazer dessa forma, eu tenho um indicador aqui importante, que é o tempo que um cardiologista tem que ver um paciente com dor no peito. Tem lá uma especificação que ele tem que ser visto em até 10 minutos. E eu fiz uma medida aqui, ao longo de 12 semanas, da porcentagem de vezes em que o paciente foi atendido em até 10 minutos. E aí eu calculei a média, percentual médio dessas 12 semanas, e deu 80%, ou seja, a cada 100 pacientes com dor no peito, 80 foram vistos dentro da especificação de até 10 minutos. Aí, eu fiz, nas outras 12 semanas, semana 13 a 24, eu fiz a mesma coisa. Medi a porcentagem, calculei a média, e a média subiu de 80% para 84%. É claro que o ideal aqui é 100%, né? Mas a pergunta é, baseado nesses dados, essa mudança que eu fiz entre a 12ª e a 13ª semana melhorou o resultado? Ou seja, esse 80% para 84% a gente pode considerar que é uma melhoria, um benefício do ponto de vista do paciente? Muito provavelmente, muitas pessoas vão dizer que sim, porque 84 é melhor do que 80. Né? Porém, agora eu vou pegar não a média do período, mas a percentual de atendimento da especificação semana a semana durante as 24 semanas. E a gente percebe que esse percentual varia de uma semana para outra. Como a gente tem dados ao longo do tempo, novamente, a gente vai voltar aqui e colocar isso num gráfico, com os valores ao longo do tempo. E, olhando esse gráfico, o que é a história desse gráfico? Que história esse gráfico está contando? Está contando uma história que, apesar da média, está aqui, ter aumentado, a gente tem claramente uma situação de deterioração desse indicador ao longo do tempo. Uma piora no resultado ao longo do tempo. Então, ou seja, olhar média de um período contra outro período é muito pobre do ponto de vista de nos dar informação do que está acontecendo. Se eu tenho dados semana a semana, coloque num gráfico e verifique o que está acontecendo ao longo do tempo. E aqui a gente tem um diagnóstico muito mais adequado de que está havendo uma piora, assim, a coisa está degringolando, na realidade, ao longo do tempo, nas últimas 12 semanas. Outra prática muito comum, né? Comparar o resultado do mês com uma especificação que foi colocada pelo diretor do hospital, pela área específica, o gestor da UTI, assim por diante, desse caso aqui. Eu tenho aqui os dados da densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica em vários meses, de janeiro de 2015 e agosto de 2016. E, por alguma razão qualquer, que não
não é relevante nesse momento, alguém estabeleceu uma especificação. A densidade de PAV deve ser abaixo de 12,24. Ok? E aí a pergunta, a gente está atendendo essa especificação ou não? A gente pode olhar isso no gráfico, e aqui está desenhada a especificação em vermelho, que é o 12,24, e a gente pode observar que em alguns meses a gente superou essa especificação aqui. Eu nem vou anotar isso aqui, porque está muito próximo, mas basicamente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses em que eu fiquei acima da especificação. Ok. O que acontece tipicamente no ambiente de saúde quando isso acontece? Eu até posso colocar aqui uma outra coluna onde eu vou anotar em vermelho aqueles meses em que eu fiquei acima da especificação, pelo menos 10% acima. Amarelo, quando eu fiquei acima, mas está abaixo de 10%. E o que está em branco aqui, poderia colocar em verde, inclusive, são aqueles meses em que eu fiquei abaixo da especificação. É uma prática muito comum na área de saúde fazer dessa forma. E aí a pergunta, quantas vezes a gente teve um sinal vermelho maior que 10%? 1, 2, 3, 4, 5, como vocês estão vendo aqui. Ok. A pergunta é, o que deveria ter sido feito nesses meses? O que tipicamente é feito no mês? Janeiro de 2015, a densidade ficou em 14,31, a especificação 12,24, estamos em vermelho. E aí vem um pedido para fazer uma investigação de por que a gente está fora da especificação e montar um plano de ação. Essa é a ação típica que se faz. Quando eu faço isso, eu estou tratando esses meses em vermelho como se fosse alguma coisa especial em relação a essa variação. E se a gente observa no gráfico, não tem nada de especial, é apenas variabilidade que eu estou vendo aqui. E qualquer ação que eu faça baseado no vermelho, as consequências são mobilizar uma equipe para fazer uma investigação quando não tem nada para ser investigado, mobilizar a equipe para montar um plano de ação quando esse plano de ação não é necessário, e mobilizar a equipe para executar o plano de ação consumindo recursos da organização preciosos, que é puro desperdício, esse tipo de análise. O que eu devo fazer aqui é entender que eu tenho apenas variabilidade ao longo do tempo e, se o resultado que eu estou observando da densidade não é adequado, eu quero reduzir, eu tenho que mudar o processo de cuidado como um todo, aumentar a adesão ao bando de prevenção de PAV, por exemplo, para que a gente possa ter resultado efetivo em relação a isso. Não adianta ter um microfone aberto aí. Eu mesma vou liberar. Por favor, quem, Liana, está com o microfone aberto, se puder desligar. E esse conseguiu avisar, então, pessoal? Acho que ela não está nem me ouvindo. Tá. Então, você consegue mandar tudo. Bom, ou seja, essa é uma forma. Professor, por favor, eu acabei mutando você. Ok. Então, só repetindo, essa é uma prática muito comum na saúde que gera desperdício e não gera melhoria. Então, a gente precisa mudar a forma. Isso leva a diagnósticos inadequados do processo, leva a prescrições inadequadas e não melhora o resultado o indicador. Ok? Seguindo aqui, só para vocês terem uma ideia de que eu não estou falando de coisas irreais, né? Esse é um WhatsApp que eu recebi de uma infectologista, e ela teve esse treinamento de entendimento de variação, etc., e ela me mandou esse WhatsApp aqui.
Bom dia, mestre. Estou aqui na reunião mensal dos gerentes do hospital, com a direção, ouvindo meu diretor dizer que precisamos explicar por que a taxa de ocupação caiu no hospital de janeiro para fevereiro, de 85% para 83%. E qual será o plano de ação da gerente de gestão de leitos para resolver essa queda? Exatamente o que eu mencionei no slide anterior. Tratou essa diferença de um mês para outro como se fosse uma causa especial, pediu uma explicação e pediu um plano de ação para resolver isso. Ou seja, quer que levante todas as possíveis causas, que são comuns, não tem nada especial, para entender o que houve, que é apenas variação, e saem os pobres com milhões de ações que demandarão grande parte do seu tempo e energia na semana. Puro desperdício de tempo, de recurso, por gerenciar dessa forma. Ou seja, o que as organizações fazem? Criam metas com base em necessidades, especificações ou até a vontade da liderança, julgam a cada mês como estão em relação à meta e, se estão no vermelho, abrem uma investigação e montam um plano de ação para causas comuns de variação. Isso é um erro que se comete muito. E aqui não estou culpando ninguém. A gente aprendeu a fazer dessa forma e a gente precisa entender que essa forma de análise não leva a bons resultados, só gera desperdício. Que, no fundo, é uma brincadeira gerenciar por emoji, né? Você tem uma meta, e se está abaixo, você fica triste, se está acima, você fica feliz, se está abaixo, você fica triste, etc. Isso aí é perda de tempo e de dinheiro, explicando variação, pura e simplesmente. Não tem nada acontecendo, não está aumentando, não está reduzindo esse indicador ao longo do tempo, está só variando em torno de um valor médio. Retomando um pouquinho isso, né? Uma forma ineficiente de analisar dados, comparar um mês com o próximo. Então, aqui eu tenho a densidade PAV novamente, em março e abril. E aí, o profissional dizendo que a densidade de PAV está aumentando em nossa UTI, está perguntando. Provavelmente, com esse modelo de análise, vai dizer que sim. Está piorando. Então, o que eu devo fazer? E vai fazer alguma ação para tentar reduzir a densidade PAV. Aí, no mês seguinte, a densidade PAV ficou menor em maio do que estava em abril. E ela conclui, melhorou, as ações que eu fiz deram resultado. O que a gente fez deu resultado. Aí, no mês seguinte, volta, entre aspas, a subir. Opa, piorou de novo, o pessoal relaxou esse mês. Esse é uma prática muito comum de análise. Mas, novamente, está só variando esse dado, que não tem melhorou nem piorou, está só variando nesse caso, não há evidência nenhuma de melhora e nem de piora do indicador. E essa é a pergunta, é uma forma comum de analisar os dados? Sim. Minha experiência na área de saúde diz que isso é muito comum. É uma boa forma de analisar os dados? Não. Isso gera desperdício o tempo todo. E se a gente tivesse 13 meses aqui de PAV, por exemplo, colocando no gráfico, novamente, tem alguma evidência de que está melhorando ou piorando? Não, está só variando em torno de um patamar. Não tem nada especial acontecendo aqui. Porém, as pessoas também procuram por explicações para valores altos ou baixos. O que eu vou fazer nesse mês de abril, onde o valor de PAV ficou acima de todos os outros? Ou o que eu vou fazer nesse mês aqui, de agosto, onde a densidade de PAV ficou menor do que todos os valores? Nada, porque a gente está apenas variando aqui. Isso aqui não é uma causa especial, isso não é uma causa especial. É variação, pura e simplesmente. E aqui um quadrinho para, novamente, ilustrar esse processo. Né? Como podem ver, aqui subiu. Né? Aqui subiu. Como podem ver, não impede que isso aqui também desça. E pode, por outro lado, subir novamente. Ou seja, essa variação vai acontecer. E se eu ficar tentando explicar o sobe e desce aqui, eu estou perdendo tempo em fazer o diagnóstico. Isso não ajuda o entendimento. O que a gente tem que utilizar aqui no caso é o pensamento estatístico. O que é o pensamento estatístico? Perguntar, será que os valores dos meses de abril e agosto indicam realmente uma piora ou melhora no indicador? Ou é resultado apenas de variação natural? Então, como é que eu descrevo a variação? Novamente, coloco isso num gráfico.
E aí as perguntas fundamentais que a gente tem que responder para qualquer gráfico de indicador ao longo do tempo. No caso aqui é PAV, mas podia ser quedas, podia ser tempo de atendimento, podia ser qualquer indicador que vocês queiram, né? O que eu tenho que perguntar aqui? No caso, a PAV está melhorando ao longo do tempo, está piorando ao longo do tempo, está só variando, tem algum mês que aconteceu um valor discrepante? Se eu desenvolver a habilidade de olhar o gráfico e responder essas 4 perguntas, eu vou melhorar muito a minha habilidade de fazer diagnóstico de processo. E aqui a gente claramente, não sei se pelo menos parece que é claro, né? Que a gente tem a densidade de PAV variando e agora ela reduziu para um outro patamar. Ou seja, a resposta aqui é: está melhorando? Sim, há uma evidência no gráfico de que a gente teve uma melhora a partir do mês de fevereiro de 2022. Então, como é que eu respondo essas 4 perguntas? Tem uma forma simples de enxergar tudo isso e a gente vai mostrar agora. A primeira coisa que eu tenho que fazer é coletar os dados do indicador ao longo do tempo. Bota numa tabela, o Excel resolve esse problema para a gente. Depois eu faço um gráfico desses valores. O Excel também faz isso para a gente. Densidade PAV ao longo do tempo. Depois, como nesse período não está aumentando nem diminuindo, eu vou calcular a média ou a mediana desse período e traçar no gráfico, que vai ser a minha referência. Esse passo tem um certo grau de complexidade, mas a gente pode desenvolver habilidade ao longo do tempo praticando essas análises. Depois eu vou prolongar essa mediana para os próximos meses. E vou continuar coletando os dados e colocando no gráfico para verificar se há evidência de que está melhorando, piorando, ou se continua só variando, como é o caso aqui agora. E, para isso, eu tenho que verificar 3 condições no gráfico. São três regrinhas apenas que ajudam a gente a desenvolver essa habilidade de fazer diagnóstico. A primeira é identificar o que a gente chama de ponto astronômico, que é um ponto muito afastado dos demais. Não é um ponto qualquer, não é o maior valor. É um ponto muito afastado. Isso chama a atenção de que alguma coisa aconteceu nesse mês diferente dos outros. Os outros estão variando aqui nesse patamar, nessa faixa de variação, e esse mês aqui fugiu completamente. Aí eu tenho que analisar o que aconteceu, tentar explicar por que esse valor aqui aconteceu nesse mês. Aí eu tenho uma investigação. Só nessa condição que eu vou investigar, não esses outros valores aqui de sobes e desces aleatórios no período. Essa é a primeira regra. A segunda é identificar se eu tenho sequências crescentes, no caso aqui, ou decrescentes. E a regra que a gente diz é 5 ou mais pontos. Se eu tenho 5 ou mais pontos, todos subindo ou todos descendo, isso indica que o processo, o indicador está levando o resultado para um outro patamar, que pode ser bom, se a direção é na direção que eu quero, ou pode ser ruim, se é na direção contrária àquela que eu quero. Aqui é resíduo infectante por dia, esse indicador aqui. Está aumentando, então é ruim. Aí eu tenho que investigar e ver se eu consigo fazer alguma coisa para voltar, pelo menos, ao patamar que eu tinha anteriormente. E a terceira regra, que é a terceira regra que diz para a gente com clareza que a gente melhorou, é se eu tenho uma sequência de 6 ou mais pontos abaixo ou acima da média ou mediana anterior. E quando isso acontece, eu interrompo a média, a mediana, e traço uma nova, que é o que está colocado aqui. Quer dizer, eu vinha com 8,1, aqui eu tenho uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos abaixo, então interrompo a média aqui e traço uma outra média, e como esse indicador é PAV, isso significa uma melhora. Eu saí de uma densidade de 8 infecções por 1.000 catéteres, por 1.000 ventilação mecânica por dia, para 5 PAVs por 1.000 ventilação mecânica por dia. Então, são essas 3 regras, basicamente, que a gente precisa para fazer um diagnóstico adequado do indicador
para depois prescrever alguma ação correspondente. Ou seja, se só há causas comuns, o indicador está estável, só variando, não tem que agir pontualmente, investigar um valor de um mês contra o outro. Se os resultados, embora estáveis, não atendem especificações, então a gente precisa realizar um projeto de melhoria, fazendo mudanças fundamentais do processo para deslocar o indicador para um outro patamar. É essa, basicamente, o tipo de ação que a gente faz quando a gente identifica que o indicador está estável. E nas reuniões com a liderança, as equipes deveriam apresentar a evolução de indicador no formato de gráfico de tendência. Não é gráfico de barras, não é média, nada disso. Gráfico de tendência. Se as equipes não apresentam dessa forma, a liderança deveria solicitar, que era o gráfico de tendência do indicador. E solicitar que as pessoas façam análise. Se apresentar um gráfico sem análise é desperdício. E perguntas básicas a gente tem que fazer. Vocês identificam causas especiais, ponto astronômico, tendência, deslocamento? Se sim, quais? A equipe deve apontar no gráfico quais são as causas especiais. Há evidência de melhoria? Se sim, qual é o novo valor da nova média? Há evidência de piora? Se sim, qual é o valor novo que eu tenho agora? Há evidência de tendência? Há evidência de ponto astronômico? E assim por diante. Eu vou movimentando a equipe para que a equipe consiga melhorar a sua habilidade de fazer diagnóstico. Vou insistir muito nessa frase. Habilidade para fazer diagnóstico do que está acontecendo com o processo com base no gráfico de tendência. E lembrando uma coisa importante, medição que a gente faz não deve ser para julgamento. A gente não está julgando ninguém com a medição. A gente deve usar a medição para aprendizado. Se a gente usa a medição para julgamento, a gente perde toda a importância e aí a gente acaba gerando uma coisa nefasta, que é as pessoas começam a maquiar dados, esconder dados, etc., porque ninguém gosta de ser julgado por alguma coisa que não está no controle dela, mas é uma característica do processo. Todo o sistema está perfeitamente desenhado para produzir o resultado que produz. Você pode mudar as pessoas, mas se não mudar o processo, não muda o resultado. Todos os indicadores vão ter limitações, não tem perfeição nesse caso, mas isso não invalida o valor para o aprendizado. Da mesma forma como na saúde, quer dizer, quando você vai fazer um diagnóstico do paciente, sempre tem limitação nos exames que você faz, etc. Mas isso não impede que você não deveria invalidar os exames que você faz para poder fazer diagnóstico. E esse conjunto de equilibrar os indicadores de resultado, de processo, de equilíbrio, medidos ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, e determinar se o processo melhorou, ficou o mesmo ou piorou. Porque, no fundo, o que a gente está o tempo todo na gestão é fazendo alguma coisa para ver se a gente consegue melhorar o resultado. Isso não faz sentido o trabalho da gente. E conectar essas medidas aos objetivos da organização e assim por diante. Ou seja, para melhorar o resultado, é preciso entender o processo e entender as causas de variação e tomar decisões com base nas causas de variação que estão sempre presentes no processo. Ok, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou parar aqui de compartilhar e aí, se houver tempo, eu fico à disposição de vocês para tentar responder dúvidas ou perguntas sobre o que foi apresentado. Professor Ademir, não tenho palavras para agradecer. Pode ter certeza que você fez a tarefa de casa. A apresentação foi em cima daquilo que a gente conversou, né? Então, nas visitas que eu realizei às unidades, a gente sentiu essa necessidade da gente aprofundar um pouquinho essa questão das análises, né? A gente sabe que isso é um problema sistêmico. Né, um problema sistêmico, né, a gente se utiliza de um sistema, né, a maioria das nossas unidades tem um sistema de gestão de qualidade que se chama DocNICS, eu não lembro se a gente conversou sobre isso, e muitas vezes a gente acaba parametrizando isso, professor, no nosso próprio sistema, né, então a gente acaba colocando ali que toda vez que ele estiver fora da meta, ele estiver no vermelho, eu exijo que o meu gestor elabore um plano de ação, né, então isso serve aí de reflexão para todos nós,
né? De realmente a gente acaba gerando esse esforço muito grande nas nossas equipes e realmente são dados que são variações, né? Eu acho que eu ainda estou refletindo, eu já assisti várias vezes essa aula, professor, e toda vez eu sempre reflito muito sobre os nossos processos, né? Como a gente realmente mudar este olhar para o dado, né? E essa coisa de sempre assim, todo mês ali, né? A gente tem indicadores que normalmente a gente acompanha mensalmente, trimestralmente, e a gente, infelizmente, ainda tem essa tendência de olhar ele em comparação com o mês anterior. Né? E aí, realmente, essas nossas análises acabam ficando muito superficiais, que é isso que você falou, né? Ah, a gente está acima da meta, a gente está abaixo da meta, eu estou melhor que o mês anterior, eu estou pior, e sem fazer essa análise mais profunda de realmente olhar uma série histórica. Então, uma quebra de paradigmas, eu diria assim. Acho que é o momento que realmente a gente precisa aprender, acho que é por isso que a gente está tendo esse momento, então acho que todo mundo entendeu que a gente precisa estudar um pouquinho mais sobre isso. Essa reunião, pelo que eu vi aqui, realmente é de liderança, nós temos vários gestores, eu acho que tem gente de ponta, porque eu vi aí as salas dos AMES, então eu queria agradecer a presença dos AMES, então eu vi AME Caraguá, AMA Barradas, AME Lorena, oi para todo mundo, eu não sei se você consegue visualizar aí, professora, as salas estão cheias, né, as salas de reuniões, então eu quero agradecer, então possivelmente acho que a gente também tem pessoas de ponta que estão conseguindo entender um pouquinho mais aí também o seu papel, né, mas aí principalmente chamando um pouquinho a liderança, acho que é esse momento da gente olhar um pouquinho como líder, né, para aquilo que a gente, primeiro, o que a gente está medindo dentro do nosso processo, né, realmente aquilo é um problema, e se aquilo é um problema, começar a analisar ele, ter uma ficha técnica bem descrita, né, o professor colocou aí logo no começo, né, definir numerador, denominador, ter uma descrição do que a gente quer, acompanhar, né, e quando a gente for analisar, não analisar aquele dado pontual, mas fazendo uma análise aí de uma série histórica. Não sei se você está conseguindo acompanhar no chat. Estou vendo aqui, sim. Tem muita gente aqui elogiando, né? Excelente aula, né? O estímulo para que realmente a gente possa interpretar essas variações, né? E a importância do conhecimento aí de todo o processo, foram muito interessantes as suas colocações, e eu queria abrir um pouquinho aí para que as pessoas pudessem falar. Alguém que quer abrir aí o fone para fazer alguma pergunta, gente, aproveitem, este é o momento. Né? A gente fez esse momento no Zoom exatamente para isso, para que vocês pudessem ter a liberdade de fazer perguntas diretamente ao professor Ademir. No chat eu vi que ninguém fez nenhum tipo de pergunta, né? Então, já que a gente falou aí na análise, professor, traz um exemplo prático. Eu sei que às vezes as pessoas têm essa dúvida. Bom, então ele desconstruiu tudo que eu sempre fiz, né? Então, como fazer uma boa análise? O que eu vou ter que escrever? Porque eu acho que essa deve estar a dúvida. Tá, tudo bem, então eu não posso falar que está aumentando, que está piorando. Como que eu deveria analisar? O que eu tenho que escrever? Porque o DocNix cobra, né, professor? O DocNix cobra lá que todo mês eu faço uma análise, né? Então, como que eu devo escrever? Né? Então, considerando o dado deste mês e verificando os últimos 12, o que você daria de sugestão? Assim, como que o nosso gestor, quando for analisar um dado pontual, porque normalmente ele vai analisar ali mensalmente, como é que ele deveria descrever essa análise? Eu acho que está nos últimos slides aí que eu apresentei, um roteiro, de alguma forma, para isso. Né? Porque quando a gente olha o gráfico, se só está variando, se não tem nada, escreva apenas isso. Está variando só, não tem melhoria, não tem pioria, no caso aqui, não tem nada. A gente simplesmente está variando. Agora, a gente, às vezes, tem uma tendência uma ansiedade de escrever mais do que precisa. E aí a gente começa a buscar, inventar coisas. Né? Olha, se está só variando, está só variando. Nada. Nada mais que isso. Ou eu estou enxergando aqui agora uma melhora, e essa melhora se caracteriza porque eu tenho 6 pontos abaixo ou acima, depende da direção que eu quero, em relação à média que eu tinha no período anterior. Ou eu tenho uma tendência de 5 ou mais pontos, ou eu tenho um ponto astronômico que merece uma investigação. Aqui. Eu acho que são essas 3 regrinhas que ajudam a gente a responder. Mas é claro que, num primeiro momento,
a gente pode até escrever isso, mas não se sentir segura com aquilo que está escrevendo. Ok. Né? Eu acho que talvez, eu não sei se faz sentido, eu sempre tento associar esse processo de analisar dados com analisar paciente, né? Porque eu acho que um recém-formado numa escola de medicina, quando pega o primeiro paciente, ele pode até escrever alguma coisa, mas talvez ele não se sinta muito seguro sobre aquilo que ele está escrevendo. Agora, a segurança vai vir com o quê? Vai vir com o tempo, na medida em que ele enxerga, o médico, de que as ações deles estão levando a uma melhora no cuidado do paciente. Então, eu me sinto seguro agora com o médico, por quê? Porque o que eu estou prescrevendo, diagnosticando e prescrevendo, está dando bons resultados. A mesma coisa vai acontecer com o processo. Na medida em que vocês mudam a maneira de analisar, e essa maneira de analisar, vocês começam a enxergar benefícios em relação a isso, tanto na redução de desperdício, de ficar investigando um mês contra o outro, como no sentido de melhorar resultados, isso vai dar segurança para vocês de que essa análise ajuda a gente a, novamente, como eu vou insistir sempre, a melhorar o diagnóstico do que está acontecendo com o processo e melhorar as ações que a gente prescreve para melhorar os resultados do processo. Excelente. O Sérgio Santos fez uma pergunta aqui no chat, além de parabenizar também. Análise do indicador pelo range da série histórica ou pelo aumento além de dois desvios padrões não pode ser feita? Ô, Sérgio, sim. Eu falei aqui, até pelo tempo que a gente tem disponível e para manter as coisas simples, que a sugestão é começar a utilizar o gráfico de tendência, né, para fazer isso. Agora, do que você está sugerindo aí, tem outro gráfico, que é uma evolução do gráfico de tendência, que é o gráfico de controle. E o gráfico de controle, em relação ao gráfico de tendência, ele vai acrescentar duas linhas, uma acima da média e outra abaixo da média, com 3 desvios padrões e não 2. E essas duas linhas de referência do gráfico de controle vão ajudar a gente a identificar se o ponto é astronômico ou não. Que essa é uma dificuldade maior que a gente tem no gráfico de tendência, porque a gente não tem referência para saber se o ponto está realmente muito afastado dos demais ou não. Então, sim, o gráfico de controle ajuda a isso. Mas as outras duas regras, que é o deslocamento e a tendência, essas não dependem de limites de controle. Essas a gente pode fazer com segurança usando o gráfico de tendência. Ok, muito obrigada pela resposta. Tem uma frase também que normalmente a gente costuma usar, que eu até achei que você fosse falar, mas eu não lembro de você ter citado, que é toda mudança requer uma melhoria, toda melhoria requer uma mudança, mas nem toda mudança requer uma melhoria. Eu não lembro se você comentou, acho que comentou logo no começo, né? Comentei, sim. Isso. Então, acho que isso é muito importante, né? Porque muitas vezes, quando a gente tem esses dados que realmente eles estão fora da meta, a gente quer sair mudando um monte de coisa, né? E muitas vezes você também voltou a reforçar que é a questão do processo. Então, enquanto a gente não olhar para o projeto, sentar, discutir e realmente propor um projeto, né, de mudança, né, essa melhoria eventualmente não vai acontecer. Você tem alguma sugestão de ferramentas que a gente pode utilizar nesses projetos aí que podem... A gente se utiliza muito de algumas ferramentas, por exemplo, PDCA, né? Mas na sua vivência, você tem alguma sugestão de alguma outra ferramenta que também seria efetiva, que as nossas unidades poderiam estar se utilizando aí no dia a dia? Tem uma abordagem, inclusive, que a gente está testando agora no Saúde em Nossas Mãos, né? Saúde em Nossas Mãos, a gente está trabalhando com 200 UTIs no Brasil, né? Para reduzir densidade de PAV, PCSL e TU. E a gente está propondo, assim, trabalhando muito para que eles instituam a gestão visual, né, dos indicadores, usando uma abordagem que a gente chama de Kamishibai, que é medir os indicadores e colocar num quadro para que todo mundo veja onde a gente tem problemas. Não é para punir ninguém, é simplesmente a gente tem que deixar claro quais são os problemas que a gente tem, porque se a gente não vê os problemas, a gente não tem como agir para corrigi-los, né? Então, transparência, nesse caso, é benéfica, desde que a gente não use isso para punição. Vou insistir muito nesse ponto. Aliás, essa é uma das frases
Os 14 pontos do Deming é uma fundamental, quer dizer, retirar o medo do ambiente de trabalho. E com medo, as pessoas não vão mostrar os problemas. E se a gente não vê os problemas, a gente não tem como trabalhar nas melhorias. E aí, quando a gente vê problema, a gente tipicamente classifica hoje em 3 tipos de problemas, né? Um que a gente chama de ver e resolver. É aquilo que você identificou e você tem que fazer alguma coisa na hora para corrigir aquilo. Por exemplo, numa UTI, se você, ou não só na UTI, mas numa enfermaria, se você está passando o paciente perdeu o acesso venoso, o que você tem que fazer? Você não vai convocar uma reunião de todo mundo para discutir o porquê que ele perdeu o acesso venoso e que coisas que a gente pode fazer para corrigir a perda de acesso venoso. Você tem que ir lá e recuperar o acesso venoso dele na hora. Depois, você pode investigar o que aconteceu e tentar fazer alguma mudança. Ou seja, tem coisas que a gente tem que olhar e agir na hora. Por exemplo, no caso do bundle de manutenção, tem um item lá do bundle que é fazer higiene das mãos antes de tocar no catéter. Então, se você está observando o técnico ou o enfermeiro fazer aquilo e não fez higiene das mãos, interrompe e peça para fazer, porque não é para deixar passar. Depois, você pode perguntar por que não fez, quais são as mudanças que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, ver e agir é a primeira coisa que a gente tem que cuidar. Os problemas acontecem o tempo todo. Mas não parar no ver e agir, porque, obviamente, pode ter causas fundamentais que você precisa trabalhar depois para poder mudar o processo para evitar que aquilo volte a acontecer. O segundo problema que a gente tem é aquele em que você tem uma situação que está estável e a situação começa a piorar. E você tem que fazer alguma coisa para, pelo menos, retornar à tua estabilidade anterior. E o terceiro problema é aquele em que você estabelece um objetivo de melhoria. A minha densidade de PAV, na minha UTI, está estável faz 12 meses em 12 pneumonias por 1.000 ventilações mecânicas dias. Meu objetivo é reduzir de 12 para 7 em um ano de trabalho. Ok, então é um projeto de melhoria que você vai ter que fazer, e aí tem toda uma série de estratégias de investigar por que não está tendo adesão aos bandos, etc., que mudanças você pode fazer para aumentar a adesão ao bando, para ver se você consegue atingir o objetivo. Então, esses 3 tipos de problemas é a rotina da gente em qualquer unidade de saúde. Ver e resolver na hora. Outros para investigar, para pelo menos retornar à condição anterior. Por exemplo, você pode ter no hospital, os indicadores estão estáveis, e aí aparece uma superbactéria. Você tem que ir lá e fazer a higienização do ambiente todo, para pelo menos retornar o que você tinha antes. Senão você vai começar a ter um índice de mortalidade aumentando. Então, você tem que retornar ao que você tinha antes, pelo menos. E o outro quero melhorar o indicador. Então, aí eu tenho que colocar um objetivo, eu tenho que estruturar uma equipe, tenho que analisar causas, identificar mudanças, testar as mudanças em pequena escala, tudo aquilo que a gente trabalha no modelo de melhoria. E, obviamente, acompanhar o indicador e verificar se as mudanças que a gente está fazendo estão levando o indicador para onde a gente quer. Todo esse processo de trabalho. Ok, muito obrigada. O pessoal, a equipe do CHS, né, que é do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, quer agradecer também, diz que a aula foi muito didática e explicativa. E eles estão dizendo que eles realizam indicador de PAV no hospital. E desde que o Secons assumiu, né, até há 3 anos, eles conseguem analisar estatisticamente os dados e diz que a sua aula contribuiu muito para eles repensarem a maneira que eles tratam os dados coletados. Então, eles estão agradecendo. Ami Caraguá está perguntando sobre esse ponto astronômico, né? Quando que a gente pode considerar que ele é um ponto astronômico? 10 pontos acima da média, 3 desvios padrões? Tem alguma lógica? Isso, no critério proposto pelo Schubert na década de 30, inclusive, um gráfico de controle, ele propõe usar 3 desvios padrões para a gente identificar esse ponto como sendo um ponto astronômico. Esse é o critério, 3 desvios padrões. E a razão para isso, ele argumenta, inclusive,
no trabalho dele, né, é um equilíbrio econômico entre você tratar um ponto astronômico quando ele não é, isso é um erro que pode acontecer, ou deixar de tratar o ponto como astronômico quando ele é. Então, sempre tem esses dois erros, são comuns, são normais no processo de decisão. A gente nunca tem certeza absoluta de nada. A gente pode cometer um erro de tratar um ponto como astronômico quando não é. A gente chama de erro tipo 1. E tem um custo para isso. O custo é você investigar uma coisa que não precisa de investigação nenhuma, fazer uma planeação quando não precisa, tem custo. Então, esse equilíbrio econômico, ele acha que com 3 vezes os padrões, acima da média ou abaixo da média, é adequado. Ok. Professor, gostaram tanto dessa aula que estão perguntando aqui se você pode disponibilizar a aula. Não sei se isso é possível, mas o pessoal gostaria até para... Isso. Então, depois, pessoal, o professor compartilha comigo, eu compartilho com vocês. Eu acho que, com certeza, foi uma aula que eu acho que ela precisa ser revisitada, né? Então, essa aula, para quem não estava no começo, a gente gravou, tá? E a gente vai disponibilizar depois nos nossos canais, não só para vocês assistirem novamente, mas para quem também não pôde assistir. Então, divulgue. Aqui pelo chat eu não vi mais nenhuma pergunta. Eu não sei se alguém quer utilizar o áudio para fazer alguma pergunta. Não? Eu quero, então, novamente agradecer ao professor, acho que foi fantástica a sua aula, atendeu muito às nossas expectativas, sim. Eu acho que realmente foi uma quebra de paradigmas, vai fazer com que vários dos nossos gestores agora repensem um pouquinho a sua prática. Eu anotei uma das suas frases, que agora a gente, não vou dizer que a gente ainda é especialista, né, mas a gente vai sair com um pouquinho mais de habilidade para fazer diagnóstico, e nós seremos médicos de processo, né? E a gente vai ter que começar a olhar um pouquinho esses números de outra forma para que realmente a gente possa fazer aí o diagnóstico adequado dos nossos dados, porque é isso, nós como gestores nós temos dados, e nos ajudar aí na nossa tomada de decisão, nos nossos dias a dias, e que com certeza a gente possa melhorar não só os nossos processos, mas o serviço onde a gente está atendendo. Todos os nossos serviços, professor, eles são hospitais, unidades públicas, não só hospitais, né? Então, a gente tem hospitais, a gente tem AMES, a gente tem unidade básica, né? Então, tirando as nossas unidades próprias do próprio SECONS, todas as outras, né, que são OS, são unidades públicas. Então, com certeza, aí você contribuiu muito aí com esse conhecimento que, de uma certa forma, aí vai reproduzir aí no atendimento dessa população, né, que tanto necessita de atendimento de qualidade, que é o SUS, tá bom? Então, nós temos muito a agradecer. Não sei se você quer fazer o fechamento, dar o seu último recado aí para essa liderança do SECONS. Não, se tudo isso contribuir para uma melhoria do cuidado do paciente, que é, no fundo, esse é o nosso objetivo sempre, eu fico feliz. A gente sempre está trabalhando sempre com foco no paciente, melhorar o cuidado das pessoas, porque a gente também é paciente, né? Em algum momento a gente gostaria de que a gente fosse sempre bem cuidado, né? Que o cuidado não gerasse evento adverso na gente, etc. Então, fazer bom diagnóstico de processo também contribui para um bom diagnóstico do paciente e a melhoria do cuidado. Então, é isso essa é a jornada que a gente está envolvido o tempo todo. Obrigado aí pela atenção de vocês e a gente se vê no futuro, em algum momento aí. Ok? Com certeza, em algum evento, em algum curso. Exatamente. Com certeza a gente estimula muito aí que não só os nossos colaboradores, mas as nossas unidades de saúde participem aí desses treinamentos, enfim, cursos que não só o IHI, como o ProdSUS, o próprio Ministério da Saúde desenvolve. Então, a gente gosta de estar participando porque esse é o nosso foco. Melhorar não só a qualidade, mas a segurança e tudo aquilo que a gente estiver desenvolvendo nas nossas unidades. Professor, mais uma vez, obrigada. E também, em nome do SECONS e do IEPAC, gostaria de agradecer a presença de todos vocês hoje aqui no nosso evento e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.